E se eu te falasse que a ideia de silenciar aqueles que pensam diferente é muito antiga e mesmo assim nos afeta até hoje? Você já parou para pensar por que o medo daquilo que foge da normalidade nos afeta tanto? Hoje, vamos investigar desde a Inquisição medieval até as formas modernas de censura para verificar como isso afeta a nossa mente e a nossa sociedade. Eu sou Jefferson de Vigier e esse é o Conto Histórico. Nossa história de hoje começa na Europa medieval do século XIII, com a Santa Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício, que era basicamente um processo judicial feito para combater as heresias. Ela tinha etapas muito bem definidas, tendo início com a denúncia, logo em seguida vinha a investigação, e essa etapa podia conter métodos coercitivos, como a tortura, que era usada para obter confissões. Isso era justificado pela lógica judicial da época, que apesar de cruel, tinha um contexto muito bem específico de sua época. Logo em seguida da investigação, vinha a coleta de evidências, o julgamento e, por fim, a sentença. Como vocês podem ver, a Inquisição não era um processo caótico, cruel e arbitrário, mas sim um processo muito bem definido e cheio de regras. E é aqui que reside um ponto distorcido e controverso. A pena capital não era a primeira opção e muito menos era a mais comum. A maioria dos processos não resultava na fogueira, mas resultava em penitências, como jejum e peregrinações, resultava em confiscos de bens, em multas, em uso de símbolos penitentes vexatórios ou até em prisão. A execução na fogueira era restrita aos casos mais graves de heresia, principalmente as relapsas, que eram os casos em que o herege reincidia após ter se retratado anteriormente. Porém, o que marcou a Inquisição na cultura popular foram aqueles casos mais notórios e mais dramáticos, como, por exemplo, o caso da Joana d'Arc, processada por heresia em 1431. O seu caso foi muito complexo e teve uma forte influência política e militar no contexto da guerra entre os ingleses e os franceses. Também o julgamento de Giordano Bruno, entre 1592 e a sua execução na fogueira em 1600. Ele foi condenado por suas ideias heréticas e incompatíveis com a Igreja, inclusive a sua visão cosmológica, que você pode ver nesse vídeo que aparece aqui. E também o famoso julgamento dos Cavaleiros Templários entre 1307 e 1314, quando a Inquisição, influenciada pelo poder do rei francês, teve forte influência política e atitudes questionáveis. Como consequência da extinção da Ordem do Templo, surgiu a Ordem de Cristo em Portugal, o que você também pode ver nesse vídeo que está aparecendo aqui. É importante perceber que essa visão que relacionava a Inquisição exclusivamente a torturas e a crueldade levou alguns grupos, inclusive alguns dentro do próprio catolicismo, a penderem para o extremo oposto, dizendo que a Inquisição não era violenta e que ela não matava ninguém, que ela apenas entregava os condenados à justiça civil. Mas, evidentemente, essa postura ignora o papel central do julgamento do Santo Ofício, que era de literalmente condenar uma pessoa, às vezes, à morte. Com o tempo, a Inquisição se ampliou e também se expandiu. Por exemplo, na Espanha, sob a liderança dos reis católicos, ela se transformou em um importante instrumento de unificação nacional e também de limpeza social, por meio da perseguição de judeus e muçulmanos convertidos, que eram os novos cristãos e os mouriscos. E essa mesma Inquisição espanhola foi exportada para as Américas no contexto da colonização, inclusive na América Portuguesa. Aqui, ela atuava por meio dos visitadores do Santo Ofício, impondo uma ortodoxia católica num contexto colonial muito complexo, vigiando colonos e buscando catequizar e reprimir as populações originárias. No século XVI, como reação à Reforma Protestante, a Contra-Reforma deu um novo fôlego à Inquisição, dando à Igreja Católica novos mecanismos para controlar a disseminação das ideias protestantes. Mas é muito importante lembrar que a Inquisição não foi exclusividade católica. Entre os protestantes das colônias inglesas, por exemplo, o controle moral e social era extremamente rígido, mesmo sem uma estrutura centralizada e estatal. Casos como o julgamento das bruxas de Salem, em 1692, são exemplos riquíssimos de como a vigilância social e aos desvios de padrões religiosos podiam atingir níveis extremos, muitas vezes baseados em acusações frágeis e vazias e também a histeria coletiva. O controle do pensamento e do conhecimento traduzidos em censura
eram essenciais e centrais nessa operação. A Inquisição não focava apenas em heresias antigas, mas ela buscava coibir e controlar todas as ideias, fossem elas científicas ou filosóficas, e até pensamentos não ortodoxos que tinham origem popular. 2 casos notórios ilustram essa afirmação. Galileu Galilei, que já falamos sobre ele nesse vídeo aqui, foi julgado pela Inquisição Romana no século XVII. Seu crime não foi um desvio moral, mas a teoria heliocêntrica na qual a Terra girava em torno do Sol. Essa ideia colidia frontalmente com as interpretações cosmológicas bíblicas. Mas Galileu não foi executado. A sua punição foi uma severa censura. Ele foi obrigado a negar as suas ideias, teve os seus escritos proibidos e foi condenado à prisão domiciliar perpétua. Esse é um caso clássico de censura à ciência. O outro caso é o de Menóquio, um simples moleiro chamado Domenico Scandella que morava na Itália no século XVI. Seu caso foi analisado por Carlo Ginzburg em sua obra O Queijo e os Vermes. Suas ideias sobre o cosmos eram originais e nada ortodoxas. O Santo Ofício se ocupou dele, um simples camponês, mostrando que a censura podia atingir todas as camadas sociais, buscando reprimir e sufocar qualquer manifestação de pensamento livre que pudesse atrapalhar ou afetar a unidade doutrinária da Igreja, mesmo que essas interpretações viessem de camadas populares. Menóquio foi julgado primeiramente em 1583, quando ele se retratou. Mas depois de 15 anos, em 1599, ele foi acusado de reincidir em suas ideias e por isso ele foi condenado e executado. O seu caso é potente e emblemático, pois expressa a censura às ideias de um leigo. Esses 2 exemplos, um cientista renomado de um lado e um simples moleiro camponês do outro, mostra a amplitude da censura e as formas arbitrárias com que a Inquisição implantava sua censura. E para garantir esse controle em larga escala, principalmente num contexto em que a imprensa acabava de ser inventada, foi criado um mecanismo sistemático de controle que foi posto em prática através do Index Librorum Prohibitorum, uma lista oficial de todas as obras proibidas para todos os católicos. A sua primeira edição foi em 1559 e ele continuou a ser editado até 1948. O que estava nesse índex simplesmente não poderia ser lido por católicos, sob a pena da excomunhão. Toda obra que visava a edição precisava passar pelo crivo da Igreja, através de 3 selos: o Nihil Obstat, que significa nada obsta, o Imprimi Potest, que significa pode ser impresso, e por fim o Imprimatur, que se imprima. Este era emitido pelo bispo da localidade. O objetivo claro dessa ferramenta era proteger a afirmação de uma visão de mundo única. Afinal, interpretações diversas ameaçariam esse status quo. Era um monopólio da verdade, imposto pela força e pelo medo. Mas eu continuo me perguntando, por que essa lógica de silenciamento funciona e ressoa até hoje? A resposta está em como nosso cérebro opera e como nós vivemos em sociedade. A neurociência, a ciência cognitiva e a psicologia social nos dão pistas importantes e poderosas para a gente tentar compreender como a censura perdurou durante séculos e afeta a nossa sociedade até hoje. O nosso cérebro busca segurança e a todo custo reduzir a incerteza. A amígdala, que funciona como se fosse um alarme, dispara ao menor sinal de ameaça. E essa ameaça pode ser qualquer ideia nova ou desafiadora. Os regimes de censura eliminam esse medo, oferecendo ordem ao eliminar esse diferente. Essa é a base da pedagogia do medo. Essa busca por segurança influencia a forma como processamos as informações. Nosso viés de confirmação nos faz buscar tudo aquilo que valide as nossas crenças e rejeite aquilo que nos desafia. Isso gera dissonância cognitiva, e sobre essa a gente já falou aqui nesse vídeo sobre Hitler, quando ele se negava a perceber a realidade. A censura facilita a acomodação das inconsistências cognitivas. Ela elimina tudo que é desconfortável e facilita a nossa compreensão, reafirmando que estamos seguros e que estamos certos. Nós somos seres sociais, estamos ligados à identidade de grupo. Atacar as ideias do grupo é atacar o próprio pertencimento e, dessa forma, fazer um ataque pessoal. Essa necessidade de coesão grupal e o medo de ser excluído, o que nada mais é que a definição de pressão social,
nos tornam suscetíveis a rejeitar ideias perigosas e até a nos autocensurar para manter a harmonia e evitar conflitos e nos manter dentro da nossa tribo. Quando o medo individual, os vieses de confirmação e a pressão social se unem visando algo que tem o potencial de ferir a moralidade e a coesão da sociedade, nós temos o desenvolvimento do pânico moral. Pânico moral, que é o desenvolvimento de um alarme coletivo. O caso da obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, é um exemplo clássico disso. O pânico moral foi instaurado com a alegação de que o conteúdo social era inadequado e feria os princípios de moralidade, principalmente ligado ao contexto escolar. Para todo aquele que não quer discutir racismo estrutural e se sente desconfortável com as realidades sociais duras e cruéis que são expostas nesse livro, o gatilho da censura ao conteúdo sexual é uma desculpa pública perfeita para esconder o seu racismo e tratar isso como uma questão moralista e censurar uma obra que é importante para o nosso contexto social no Brasil atual. E esse caso demonstra inclusive como a censura nem sempre é de cima para baixo. Ele se aproveita da nossa vulnerabilidade ao medo, nosso viés cognitivo e nossa necessidade de pertencimento. O resultado disso tudo é o pânico moral e a autocensura. A pressão do grupo é uma forma poderosa de censura social. Não é o Estado prendendo, pelo menos diretamente, mas é a própria patrulha ideológica do grupo aplicando sanções que podem ser devastadoras. O caso do humorista Afonso Padilha em Balneário Camboriú é um bom exemplo disso. Sentindo a pressão dos grupos locais em relação às suas piadas, que aqueles grupos entenderam como ofensivos, a sua produção decidiu cancelar o show que seria realizado em uma data futura na cidade e optou por realizar os shows em outras cidades catarinenses. Esse caso mostra como a dinâmica da censura social é cruel, mesmo sem a aplicação de um instrumento estatal. E para citar outros casos que demonstram como a lógica da censura se mantém e se propaga, podemos citar censuras estatais, como por exemplo os casos do nazifascismo, que assolaram vários países entre as décadas de 20 e 40, e também a ditadura civil empresarial militar do Brasil entre 1964 e 1985, quando a pesada censura estatal cerceava músicas, imprensa, peças de teatro e até o nosso cotidiano. E para enfatizar esse apetite libidinoso pelo controle sensorial, vamos citar agora um caso recente mesmo, que aconteceu entre fevereiro e março de 2025, quando o governo Trump, censurou a ciência. Ele cortou o financiamento de uma série de pesquisas e passou a controlar o uso de verbetes, de palavras em artigos científicos que envolvessem, por exemplo, identidade de gênero ou questões ambientais. Mas a censura também é social. Temos vários casos do MBL atacando exposições ou manifestações culturais que abordavam questões principalmente ligadas a gênero. Mas onde a censura, há uma resistência historicamente sutil e corajosa. Os jornais escreviam receitas de bolo ou poemas para denunciar de maneira cifrada que eles haviam sido censurados. Chico Buarque usava pseudônimos e letras codificadas para também expor a violência da ditadura. Por exemplo, Apesar de Você e Cálice são músicas que apresentam mensagens tão explícitas que os censores inclusive não perceberam e aprovaram as músicas. Isso fez com que o Chico Buarque se tornasse um alvo preferencial dos censores. Toda obra sua que chegava na censura era proibida preventivamente. Por isso, ele passou a usar o pseudônimo de Julinho da Adelaide para lançar algumas músicas, como, por exemplo, a música Jorge Maravilha, que era uma mensagem para o ditador Geisel, já que a sua filha Amália Lucy havia declarado ser fã do Chico. Hoje, a tática é expor o censor e usar a guerra de narrativas nas redes para denunciar as contradições dos censores. A obra O Avesso da Pele explodiu de vendas, mostrando que às vezes a tentativa de censurar pode ter o efeito contrário. Afonso Padilha reafirmou as suas piadas, transformando a controvérsia em debate, ampliando o alcance de seu trabalho e usando muita ironia. Se você quiser, dá uma olhadinha aqui na resposta que ele deu, se utilizando de muito sarcasmo em cima do palco. A resistência à censura hoje usa a velocidade das redes para expor o censor ao ridículo
mostrando ao público que o ataque à liberdade de expressão é algo em si autoritário e que deve sim ser combatido. Da fogueira inquisitorial aos vieses de confirmação e até a pressão de grupo, nós vimos que a censura pode às vezes até mudar de rosto. Ela pode ser do Estado, da igreja, do grupo social, pode ser até autocensura. Mas as suas raízes permanecem as mesmas: o medo do diferente, o desejo pelo controle e a dificuldade com a diversidade das ideias. Conhecer essas dinâmicas podem ser históricas, psicológicas, neurológicas e sociais é o primeiro passo para resistirmos contra a censura. Entender como e por que ela funciona nos ajuda a identificá-la, seja a partir do Estado, a partir de um grupo ou a partir de nós mesmos. A resistência se faz com pensamento crítico para entender por que uma ideia está sendo censurada, com criatividade para identificar sempre novas formas de expressão e com coragem para defender o direito de pensar e se expressar, mesmo quando esse direito não é fácil. Porque no fim das contas, a liberdade de expressão é algo que, como a própria consciência, precisa ser defendida, exercitada e tolerada. E como disse Chico Buarque, em dias sombrios, apesar de você, amanhã pode ser outro dia. Você já sentiu o peso da censura? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. E se você quer entender mais sobre história, sociedade e psicologia, vem comigo no Conto Histórico, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. E até a próxima!